5 livros bem facinhos para entender pelo menos uma parte da literatura russa. É o nosso tema de hoje. E se você tem outros russos facinhos para entender a literatura russa, deixa aqui nos comentários para a gente conversando. Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maisa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente está aqui para falar de literatura russa. Faz tempo que não sai resenha de literatura russa por aqui. Aliás, preciso renovar a nossa conversa sobre literatura russa, mas essa é uma conversa mais para quem está começando a se aventurar pelos russos ou para quem está tentando construir aí uma certa linearidade, tá certo? Linearidade. Então a gente está aqui para falar sobre alguns russos que é importante para a gente entender uma parte da literatura russa. Por que eu estou reforçando numa parte? Porque é uma parte da literatura que especialmente me agrada, que é essa literatura produzida ali no final do czarismo russo, que tem um certo tipo de denúncia muito específica, que tem um certo tipo de discussão muito específica e que acaba sendo parte da literatura que eu acabo lendo com mais frequência, assim, esses clássicos da literatura russa. Me falta muito leitura contemporânea, mas enfim, temos 5 livros aí para começar por hoje. 5 já tá bom para um começo. Vamos lá então, a gente teve aí na Rússia um tipo de literatura produzida num momento muito específico, que é o final do czarismo russo, e a Rússia teve um czarismo, um regime absolutista muito extenso, com czares da dinastia Romanov. Temos muita literatura sobre isso, e que governou a Rússia aí do que a gente pode classificar como de 1600, do início dos anos 1600, até os primeiros anos do século XX. Então a gente teve décadas na Rússia de regime absolutista, e esse regime absolutista ele foi em alguns momentos muito mais, em alguns momentos talvez um pouco menos, mas ele era um regime bastante autoritário e que acabava impondo ao povo russo uma série de muitos sofrimentos, como uma desigualdade social muito absurda, uma desigualdade social muito extrema, e que levou, como a gente sabe, às revoltas dos trabalhadores, às revoltas dos proletários que vão nascer, que vão germinar aí justamente nesse contexto, porque era um povo muito explorado, era uma exploração bastante extrema. Então a gente vai ter um tipo de literatura que vai ser produzida especificamente nesse contexto ali, nesse último século de czarismo, nesses últimos 50 anos de czarismo, e que vai ser um tipo de literatura que vai tratar de alguns temas muito semelhantes. Acho que um tema que seja muito recorrente é a questão da pobreza. Então a gente vai ter uma crítica muito contundente à questão da pobreza, que o povo acabava sofrendo muito com isso, porque atingia uma parte muito grande da população. A gente vai ter uma série de críticas também ao funcionamento do Estado. Funcionários públicos não raramente vão ser escritores de boa parte dessa literatura, mas também vão ser personagens desse tipo de literatura, justamente porque era um tipo muito específico de trabalhador que acabava sofrendo muito especificamente com todos esses desmandos de um regime monarquista, de um regime absolutista. Acho que o primeiro que a gente pode falar sobre isso, e a gente fala sobre ele também porque é o que vai influenciar outros escritores do mesmo sentido, que é o Capote do Nikolai Gogol. E o Gogol ele vai então meio que dar origem para esse tipo de literatura que critica a pobreza, que critica a questão dos trabalhadores, que critica a questão do Estado, a burocracia russa, tudo isso que está relacionado a uma série de dificuldades que eles estão sofrendo naquele momento, mas que também não necessariamente nessa obra, mas em outras, vai falar bastante sobre uma perspectiva meio que de uma literatura fantástica, justamente porque vai ser um elemento comum na literatura russa, como uma forma de escape da realidade mesmo. O Capote é uma novela muito rapidinha, muito curtinha, que foi publicada em 1842 e vai tratar do personagem Akak Bashmashkin, que é um funcionário público que mora em São Petersburgo, e o Bashmashkin ele é retratado como uma figura solitária, insignificante, como são os homens supérfluos daquele tempo, né? Esses homens que tinham muito conhecimento, mas que não conseguiam usar esse conhecimento, porque eles estavam vivendo numa Rússia muito empobrecida, numa Rússia muito repressora. Então eram sujeitos meio que tinham esses homens supérfluos, eles eram considerados, eles se viam como esses sujeitos que tinham muito conhecimento,
conhecimento, mas não tinham o que fazer com esse conhecimento por causa do contexto histórico e social. Bashmashkin é então um desses sujeitos que ao mesmo tempo é muito esclarecido, também é muito pobre, porque ele é um funcionário público, e de repente ele compra um capote que ele esperou muito para comprar, porque era a maneira dele, era o grande desejo dele para poder enfrentar o inverno russo, que era extremamente rigoroso. Então, quando ele compra esse capote, tudo fica bem, porque ele conseguiu essa grande aquisição, mas logo ele é roubado. E quando ele é roubado, ele vai empreender uma investigação para poder conseguir o seu capote de novo, para conseguir ter acesso ao seu capote de novo. Mas logo que isso acontece, ele vai tentar fazer essa investigação, ele vai perceber todos os entraves do Estado aí para poder ter acesso, e ele vai perceber então de uma forma muito mais intensa do que anteriormente todas as dificuldades que ele vai ter para conseguir ter acesso a algo que é seu. Ao mesmo tempo que o livro ele tem um certo tom humorístico em alguns momentos, ele também vai ser um livro muito cruel, porque vai mostrar o quanto o Bashmashkin vai sofrer com toda a injustiça russa daquele momento, e que vai, por conta disso, ele vai ter um destino meio sofrido, aí tem uma história meio sofrida, não tinha como ser de outro jeito, porque ele é um funcionário público extremamente pobre buscando justiça social, não tem o que ele querer de bom dentro desse contexto. Também do Gogol, a gente tem O Nariz, publicado um pouco antes. O Nariz foi publicado em 1836. Também vai tratar de um funcionário público, também vai tratar da burocracia russa. A gente tem como protagonista o Ivan Yakovlevich, que é um sujeito que, de repente, ele acorda e ele tá sem nariz. Tem resenha desse livro aqui, inclusive. Ele acorda e ele tá sem nariz. Então, essa é uma literatura do Gogol que vai explorar um campo fantástico, porque a gente tem um sujeito que, de repente, ele acorda sem nariz. Ele não pode aparecer sem nariz, porque ele é um homem aí que circula em meios importantes, conversa com mulheres, e ele não pode aparecer nos ambientes que ele frequenta sem nariz. Essa é a preocupação dele. O que o livro é maluco, completamente doido, é justamente o fato de que ele não se preocupa como ele perdeu o nariz, ou por que o nariz desapareceu. Ele se preocupa porque ele não pode aparecer nos lugares públicos sem nariz. Então a gente vai ter exatamente essa representação, o que é a burocracia da Rússia, justamente porque ele precisa do nariz por causa dos círculos sociais que ele frequenta. Então isso é muito maluco. O Nariz, que ganha vida própria, vai parar dentro de um pão, de um café da manhã, de um sujeito, de um cara que é casado e que uma mulher extremamente autoritária, e de um casal extremamente pobre, que de repente vem aquele nariz dentro do pão e o nariz sai pulando. E novamente o que chama a atenção na história, ou que eles ficam preocupados, não é com o fato de ter um nariz vivo dentro do pão, mas o fato de que eles vão fazer com esse nariz, como eles vão se explicar em relação a esse nariz. Então a gente vê que em O Nariz o pessoal tá o tempo inteiro muito mais preocupado com os outros, com a imagem que passam para os outros, com o que os outros vão pensar, ou o que talvez a polícia possa achar, do que em relação ao fato de que tem um nariz circulando livremente pela cidade. Esse nariz ele ganha vida e ganha uma personalidade, e ele vai aí também, ambientado em São Petersburgo, ele vai aí pelas ruas de São Petersburgo provocando vários problemas e várias dificuldades, mas até que ele chega aí no final pro rosto de Ivan novamente, e tudo acaba razoavelmente bem. Nossa terceira obra é uma das minhas preferidas, que é A Morte de Ivan Ilyich. E A Morte de Ivan Ilyich também é uma novela escrita pelo Tolstói. Ele é publicado um pouco mais aí no final do século XIX, publicado em 1886. Também tem alguns temas muito parecidos com as das duas obras anteriores, que é a crítica do funcionamento do Estado, a crítica em relação às pessoas, em relação às ambições das pessoas, ou o que importa de fato para as pessoas, e retrata a vida de um juiz que falece. A obra começa pelo fim, então é uma obra em última res, que começa pelo final, começa por essa morte, e a partir dessa morte vai se contar a vida desse juiz, e vai contar exatamente o momento em que ele já se vê ali na sua fase terminal, nos seus últimos dias. E o que acontece? A gente tem um sujeito profundamente ambicioso, ele é um sujeito que foi ganancioso a vida inteira, conseguiu galgar espaços no setor público, conseguiu isso trabalhando e puxando saco, estando com as pessoas certas, então ele consegue galgar aí uma ascensão importante para ele. Só que quando ele chega no fim da sua vida, quando ele já percebe que vai morrer, ele percebe que tudo ao redor dele se acontece ou se movimenta de uma forma muito cruel, porque ele vai perceber que as pessoas estão muito mais preocupadas
com como que o sistema se movimenta a partir da morte dele do que com ele de fato. E ele consegue sentir e ouvir esse movimento e ele fica então bastante mal, e isso vai transformar o Ivan Ilitch de uma forma muito significativa, porque a partir do momento que ele sai, ele tem um cargo importante, todas as outras cadeiras se movimentam também, e aí todo mundo está preocupado com isso e não com o fato de que ele vai morrer e seus amigos estão um pouco se lascando se ele vai morrer, porque as pessoas querem saber como a vida delas diretamente vai ser afetada. É uma obra que mostra a partir de uma perspectiva muito cruel e que a gente vai meio que sentindo toda essa tristeza, porque o Ivan Ilitch ali, ele tá definhando em cima de uma cama, ele não consegue ter apoio, ele não consegue ter suporte de ninguém, então é como se ele fosse, a gente vai junto definhando, porque a gente vai conseguindo sentir o como que essa morte dele vai sendo importante para ele ressignificar tudo o que ele foi ao longo de toda a sua vida. Também tem que ter indicação do Dostoiévski, não tem como passar pela literatura russa sem indicar Dostoiévski, e um mais curtinho e talvez um pouco mais fácil dele seja Memórias do Subsolo, apesar de ser um livro mais complexo do que os que eu citei anteriormente, mas é um livro também muito bem construído e que dá pra gente entender por que a literatura russa se destaca em relação às outras literaturas, porque a gente tem uma composição narrativa muito genial, assim. Quem gosta de livros do Machado de Assis com certeza gosta de Memórias do Subsolo, porque a gente tem um narrador diferentão, assim. A gente tem, o livro ele é dividido em duas partes e a gente tem um protagonista muito amargurado, muito sofrido, com uma vida muito difícil e que faz questão de expor toda essa amargura conforme ele vai falando. Na primeira parte a gente vai ter um livro narrado em primeira pessoa e que vai ter a interlocução como característica, então ele conversa diretamente ali com os leitores. E aí esse sujeito profundamente amargurado vai falar sobre várias vezes sobre o fato de que ele não liga para as pessoas, o fato de que e depois ele se hipervaloriza. Então a gente tem um sujeito extremamente contraditório que muito rapidamente vai emitindo uma série de opiniões sobre si próprio, que deixa o livro muito bom, apesar de deixar o livro bastante sofrido. Então a gente vai acompanhando esse sujeito em sofrimento, esse homem, esse ex-funcionário público que está ali no subterrâneo de São Petersburgo e que acaba falando em primeira pessoa todas essas decepções, todas essas frustrações. Quando a gente vai para a segunda parte, a gente vai ter um livro em terceira pessoa, então esse homem já não é mais o narrador de si, e esse sujeito então vai ser contado a partir de uma outra voz que vai apresentar fatos anteriores ao momento dele estar ali preso em São Petersburgo. Então esse contraponto vai mostrando o porquê que esse sujeito é extremamente amargurado no presente, extremamente infeliz e raivoso no presente, a partir de coisas que foram acontecendo na sua vida anterior. É uma composição narrativa bastante gostosa de ler, justamente porque surpreende o leitor a partir de uma abordagem, de um modo de narrar não tão comum, não tão presente na literatura. Para fechar, vou indicar não um livro, vou indicar um poeta, que é o Vladimir Mayakovsky, que é um poeta extremamente importante da literatura russa e que já escreve num momento de plena revolução. Então a gente vai sentindo, ao contrário das obras que a gente sentia anterior, que a gente discutiu, a gente consegue sentir uma possibilidade de esperança a partir dos temas e a partir do modo de escrita do Mayakovsky. Ele é um dos escritores mais importantes da literatura russa. Vale muito a pena conhecer. A gente consegue pegar poemas soltos deles que são extremamente significativos. Tem uma influência muito direta na poesia brasileira, especialmente em Haroldo de Campos. Ele é um dos poetas ali que vai ser representante do modernismo russo, que vai experimentar em termos de estrutura, em termos de temas, mas a gente tem, de qualquer maneira, um escritor bastante revolucionário, bastante importante para a Rússia, no sentido de mostrar não mais um pessimismo incurável, como a gente percebia nas obras que eu fui descrevendo anteriormente. A gente tinha esse tom de pessimismo incurável. A gente aqui em Mayakovsky já consegue sentir uma certa esperança de futuro, que é algo que a revolução vai fazer com que a Rússia consiga sentir de uma forma bastante necessária para poder promover uma série de transformações. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem outros russinhos pra gente discutir, pra gente conversar. E até mais!